Não é luz do mundo, não. Não é. Os genomas da vida são luz do mundo. As pesquisas sobre o câncer são luz do mundo. As pesquisas sobre isto, sobre aquilo, são luz do mundo. E ele que, numa palavra, tira as doenças do corpo das pessoas, não é luz do mundo. A menos que não vai acontecer, que nem aconteceu comigo, amigo do Max, que sumiu a hepatite crônica. Não, hepatite não passa. Tá bom. Agora, me lembraram que eu tinha feito até biópsia. No comecinho da hepatite, viu, Ludmila? Eu fiz até biópsia, para ver se tinha hepatite. E tinha. Então o médico falou, não, se passou porque não tinha. Tá bom. Queremos chegar a estas conclusões, chegamos. Mas isso não é novidade, porque quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, e ele esperou até 4 dias, conhecendo o que no futuro a medicina poderia dizer, porque dizem que pode aparecer, é isso mesmo, morte aparente durante máximo 3 dias, não é? A morte aparente pode ser, 3 dias máximo que dura. E ele esperou 4 dias. Veja bem no Evangelho como está bem claro, como ele fazia bem as coisas, não? No 4º dia ele esperou que Lázaro morresse. Depois de 2 dias falou, vamos lá, Lázaro. Lázaro está dormindo. Os apóstolos falaram, você está dormindo, ele vai se salvar. Não, meu filho, ele morreu, não entenderam nada. Mas eu estou feliz, porque ele morreu. Oh, que diacho isso? Está feliz porque ele morreu? Estou feliz por vocês. Por quê? Para que vocês creiais que eu sou filho de Deus. E que eu tenho poder sobre a morte. E que eu sou a ressurreição. E que eu sou a vida. Por isso esperou e voltou. É a Marta, é a Maria que me falaram, chorando, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele fala, eu sou a ressurreição. Vocês ainda pensam que podemos dizer eu acho? Ou precisa dizer eu creio ou não creio? Mas então, desculpa a expressão, Deus vai castrar a nossa inteligência? Não. Ele simplesmente te propõe uma realidade diferente para a tua inteligência captar ela. Ele não vai cortar a tua inteligência, não. Ele te propõe uma realidade diferente. Se você for humilde, você vai estudar esta realidade. Não vai negar, mas vai entrar nela. Então vamos ver o que ela é. Porque se Deus nos deu a inteligência para ela funcionar, não é para eliminar. E a fé, ela não elimina a nossa inteligência de jeito nenhum. Aliás, Ele nos propõe coisas maiores do que os simples estudos da natureza. Nos propõe até o conhecimento do próprio autor da natureza, que é Deus. Do próprio autor da natureza que tem a vitória nas mãos sobre os males que atingem a natureza. Da pessoa de Jesus Cristo. Então, crê nele, nesta pessoa. Que Deus habita nele. Aqui a gente estava falando quanto tempo ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear
a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O que é isso? Podemos viver dentro da igreja toda a minha vida? Não. Deus fez da nossa alma o seu santuário. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos o templo de Deus. Então, o que seria isto? Saborear a suavidade de Deus que está dentro de mim. Repito o que falei muitas vezes quando fizemos os encontros aqui em Caçapava. E que os jovens falavam para mim: Frei, nós temos tudo. Nós temos mulheres, para mais a parte dos rapazes. As mulheres falavam menos, mas faziam as coisas por trás. É a mesma coisa. E aí, era na fazenda da Regina, lá, fazendo um pedaço que a gente fazia. E aí, nós temos droga. Era bolinha naquela época. Nós temos dinheiro, muito de filho de fazendeiro. E quem não era filho de fazendeiro, se juntava a eles para poder usufruir do dinheiro dos filhos dos fazendeiros. Então, estavam todos numa boa. Falei, não. O que você vai nos dar? Me perguntaram. Eu não vou dar nada, não tenho nada. Se você já tem tudo isto aqui, simplesmente vou levar vocês para experimentar algo que está dentro de vocês, mas que vocês ainda não saborearam, ainda não conheceram. Aonde começou toda a mudança? Foi uma luta terrível, porque dentro de nós existe uma luta incrível entre a vida do espírito e a vida da psique, do corpo, da mente, de tudo, porque ela quer viver e ela sabe que vai ter que morrer para que a nossa mente seja inundada pela sabedoria de Deus, para que o nosso corpo seja inundado pela doçura de Deus, para que a nossa alma seja repleta do infinito e do eterno de Deus. E é uma luta grande, porque tudo isso está vivo dentro de nós e não quer morrer. Isso se vence somente pela oração. Eu tinha 2.000 pessoas que rezavam, todos aqueles que sofriam, que eu visitava. Naquela época não tinha ministério da Eucaristia, eu levava a comunhão nas casas aos doentes, para oferecer tudo aquilo. Você lembra disso, não? E para oferecer tudo aquilo em comunhão com Cristo na cruz, porque foi pela cruz de Cristo, por isso que ele se tornou escuridão, porque ele assumiu dentro de si a nossa escuridão. Quando nós falamos do pecado, nós temos que ver as consequências do pecado, não o pecado, o ato em si. O ato em si não é nada, parece até gostoso. A consequência. Para dar um exemplo, é como quando você vê alguém que está louco para o crack ou para a bebida. O ato de tomar o crack não é nada, mas as consequências são terríveis. O ato de se embriagar não é nada. E até gostoso quando passa pela boca. Mas as consequências são terríveis. Então, quando nós falamos dos pecados, prestamos bem atenção. O ato em si não é nada. O ato em si não é nada. Mas as consequências são terríveis. Então, quem pode tirar esse pecado do mundo? Tu que tiras o pecado do mundo é Cristo. E Cristo como vida que entra, Ele que se torna então luz para os nossos passos. Então vocês gostariam de saber, mas como foi então a história lá? A história foi simplesmente isso, que a uma certa altura, os rapazes eram tão rebeldes assim que já contei, volto a contar.
Até o arroz, vocês sabem que a gente tem uma influência psicológica sobre o ambiente, não? Vocês podem prestar atenção quando dirigem o carro, eu presto muita atenção. Quando estão tranquilos, o carro parece que vai sozinho, não é? Estão nervosos, parece que nem engata a marcha. É verdade, não é verdade? Nós temos esta influência psicológica sobre as coisas materiais. Até o arroz não cozinhou. Deixar de 40 minutos a mais do normal, teria virado papa, não é? Não cozinhou. Depois, lógico, o meu pecado, confesso o meu pecado, que pensava que eu ia converter as pessoas. A gente não converte coisíssima nenhuma, nem converte a si mesmo, imagina se vai converter os outros. Orgulho e vaidade dos padres, não? Aí, quando falei, Deus, eu não tenho mais nada para fazer, se vire. Ele se virou bem. Porque é Ele que sabe. Aí os rapazes mudaram, todos vieram confessar, e a gente podia respirar o ar fora. No ar você respirava a paz, porque era o ar de 20 templos de Deus, não um, 20 corações tinha se aberto para que Deus viesse morar neles. Esta é a luz do mundo, Cristo, luz do mundo. Imagina você, só para concluir, já que tem um caso aqui, quando falo crentes, batistas, católicos, presbiterianos, será que Cristo está dividido? Não existe nenhuma novidade, nada de novo debaixo do sol. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que era outro apóstolo, eu sou de Cefas, que era Pedro, e eu sou de Jesus Cristo. Espera aí, quem que morreu na cruz? Foi Paulo? Foi Pedro? Ou foi Apolo? Sou Jesus Cristo que morreu na cruz. Então, meu Deus do céu, se todos não dizemos cristãos, como é que pode ser que a minha religião é a verdadeira? O meu sistema religioso é falso porque não é Cristo, que não é universal. Que Cristo é a luz do mundo. Não é o sistema religioso que é a luz do mundo. É Cristo, é uma pessoa, porque nesta pessoa Deus veio à terra. E através desta pessoa que Ele vai vencer todas as doenças, vai vencer a própria morte, e é nesta pessoa que vai criar um mundo novo, que é a esperança, um mundo definitivo, onde Deus será tudo em cada um de nós. Não haverá mais templos, porque Deus será o nosso templo.